A paz do Senhor aos irmãos. Vamos dar continuidade à lição O que é crer. Agora vamos para o tópico 3. Tópico 3, ele vai dizer: crer é confessar. 3.1. Declarando sua confiança às pessoas. A fé cristã implica em confessar publicamente aos homens tudo quanto Deus é e faz na vida de quem crê. Pela fé em Jesus, você decide livremente declarar sua inteira confiança nele. O seu conhecimento de Jesus Cristo e a sua confiança na palavra de Deus fará você proclamar com liberdade a fé que alcançou o seu coração. Declarar, proclamar e pregar são ações inerentes à natureza da Igreja de Cristo, conforme o exemplo da mulher samaritana, que ao ouvir de Jesus e interpretar o significado daquele encontro, saiu proclamando a todos a verdade que ela experimentou por um homem diferente. João 4:1 ao 30. Assim nós somos constrangidos a anunciar o que Jesus fez por nós e confessá-lo diante de Deus e diante dos homens. Então, toda vez que nós aceitamos, quando nós aceitamos, alguém aceita o Senhor Jesus, uma coisa que nós devemos fazer é proclamar o Evangelho e declarar que hoje somos uma nova criatura. Onde que nós acabamos selando e mostrando para o mundo que somos uma nova criatura e hoje, a partir daquele momento, não servimos mais esse mundo, mas sim o reino de Deus. Um dos pontos mais importantes é quando a gente se batiza. Quando nos batizamos nas águas, nós a mostramos para o mundo aí fora, testemunhamos que aquela vida que nós tínhamos aí fora no mundo, como nós falamos, não existe mais. Aquela vida de pecado foi deixado para trás. Não é que nós paramos de pecar, porque pecar, infelizmente, nós pecamos todos os dias. Nós deixamos de viver no pecado. É isso que acontece quando nós aceitamos a Cristo. Nós começamos a nos afastar daquilo que nos faz pecar. Se a pessoa só vivia embriagada, ela começa a se afastar da bebida, ela começa a se afastar da embriaguez, até o dia que ela não vai mais se embriagar e não vai mais beber. Se a pessoa tinha um vício nas drogas, ela vai começar a se afastar e vai falar: a partir de hoje, a minha vida pertence a Jesus Cristo e essas drogas não pertencem mais à minha vida. Então é dessa forma que você vai declarando ao mundo que hoje, a partir daquele exato momento que você aceitou a Jesus como o único salvador da sua vida, que agora a sua vida não pertence mais ao mundo, a não ser ao Pai, a não ser a Deus. E hoje você está a serviço do Evangelho. O 3.2 vai falar: na linguagem da igreja e na linguagem do mundo, você tem frequentado a igreja local e deve ter reparado uma linguagem diferente da sua, como termos como graça, paz, pecado, alegria do céu, gozo indivisível e tantos outros ganham significado bem particulares no ambiente que faz todo sentido para você. E as pessoas que compreendem tal linguagem, entretanto, a verdade de Deus também precisa ser confessada na linguagem do mundo, na dos outros seres humanos, que não estão acostumados à nossa linguagem, desenvolvida no grupo em que nos reunimos rotineiramente, a igreja local, com pessoas de fora. Você deve fazer uso de uma linguagem inteligível, de modo que o seu ouvinte entenda com clareza. Jesus Cristo falava de maneira clara e direta, quando queria se fazer entender. Ele usava expressões rurais para comunicar-se com pessoas do campo, usava a linguagem religiosa para se comunicar com líderes religiosos e assim por diante. Mateus 15, do 1 ao 20. Todavia, por vezes, usava enigmas quando percebia que pessoas desejavam distorcer o seu ensino. Jesus é o nosso exemplo de boa comunicação. Temos a linguagem da igreja, mas precisamos dominar a linguagem social, também para comunicar a mensagem do reino de Deus. Olha como é importante a gente não dominar somente a linguagem da igreja.
Muitas das vezes nós temos uma linguagem dentro da casa do Senhor que as pessoas lá fora, que não são desse meio, não vão entender. Isso é como se fosse as gírias do mundo, que quando um grupo de pessoas estão falando em gírias, muitas das vezes aquela palavra que a gente pensa que é algo, mas para eles tem um outro significado. Por quê? Porque é a gíria daquele lugar, a gíria daquele grupo. Nós vamos ver isso, muitas das vezes a gente vai ver palavras que para alguns têm um significado, para outros um outro significado diferente. Eu vejo isso não somente assim, de um país para o outro, de um estado para o outro, às vezes de um bairro mesmo para o outro. São como chamado comunidades. Então, quando nós vamos falar de Cristo para essas pessoas, não é que nós vamos falar em gírias, não é gírias que a gente está falando, mas nós vamos falar de um modo que aquelas pessoas vão entender e ver Cristo em nós. É como aqui falou, Jesus ele falava com cada tipo de pessoa da forma da linguagem que eles iriam entender. Se você vai falar no meio intelectual de pessoas que a gente fala que tem vários idiomas, que tem várias faculdades, umas pessoas mais cultas, com mais estudo, você pode usar palavras mais bonitas, mais diferentes, mais difíceis. Mas você não pode pegar essas palavras e levar para um grupo de pessoas que não vão entender o que você está falando. Só vão saber que você está falando como as pessoas falam assim, nossa, o pastor Roberto está falando bonito. Mas e o significado daquilo que o pastor Roberto está falando? A gente vai ver que quando Jesus estava na área rural, ele falava da agricultura, ele falava ali do que tinha na área rural. Quando ele estava com os religiosos, ele vinha na questão religiosa, com aquilo ali para falar para aqueles religiosos, e vice-versa. E é dessa forma que nós temos que aprender. Nós temos que aprender a falar com o público. Olha como Jesus ele é perfeito. Ele escolheu Mateus, que era um coletor de impostos, que era um cara estudado, e escolheu Pedro, que era um pescador, que estava acostumado a lidar com o mar, com o peixe. Então Pedro, ele vai falar com os pescadores bem melhor do que Mateus falaria, porque Mateus estava acostumado com colher imposto, Mateus estava acostumado ao público romano. Olha Paulo, Jesus quando escolhe Paulo, o que acontece? Paulo ele vai pregar para os gentis, é um dos maiores pregadores de gentis que existiu na época. Então, o que são gentis? Pessoas que não eram judeus e pertenciam a outros grupos, como os próprios romanos. Nós vamos ver Lucas, o doutor. Alguns dizem que ele era médico. Olha só como o Lucas era tão culto, porque é a faculdade que ele tinha. Ele era um doutor. Então, olha só o grau de pessoas que ele iria falar. Ele iria falar de Jesus com pessoas de um alto nível superior, com nível superior. Aí a gente pega Marcos, também vai falar para um outro grupo. Olha só como é que é. Jesus ele vai escolher pessoas que falem com grupos diferentes. Ele vai pegar um jogador de futebol e botar ali para falar com jogadores de futebol, uma linguagem que ele venha entender quem é Jesus. E é dessa forma que nós temos que aprender, buscar falar a linguagem daquele ambiente ali, para que as pessoas não achem somente as palavras bonitas, mas que achem as palavras de Jesus em sua vida. O 3.3 vai falar, em ações e atitude. Não há nada mais poderosa na vida de um discípulo de Cristo que as suas ações e atitude, proporcionalmente coerente com o Evangelho de Cristo. Um grande seguidor de Cristo na Idade Média disse certa vez, pregue o Evangelho em todo tempo, se necessário, use palavra. Uma frase que sintetiza exatamente o que Jesus ensinou aos seus discípulos, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. Hoje vivemos um tempo em que pessoas não dão mais crédito ou ouvido para quem fala, o que não vive com verdade.
Jesus nos advertiu quanto a esse perigo, pois quem escutasse o sermão do monte e não colocasse em prática, seria igual ao homem que edificou a sua casa na areia. Quando veio o vento forte, a queda foi grande. Mateus 7, 26 ao 27. Então, olha só, não adianta a gente só pregar com palavras. Nós também devemos pregar com atitude. É a atitude, principalmente, que nós devemos pregar. Sim, são as nossas atitudes, como nós estamos andando, como nós estamos fazendo. Porque a nossa atitude muito mais vale, muitas das vezes, do que as nossas palavras. Eu sempre uso, quando eu falo assim de atitude, o exemplo do profeta Eliseu. Que quando ele está indo para o monte, uma senhora olha e fala para o marido, ó, lá vai um homem de Deus. Vamos construir um quartinho aqui para ele descansar toda vez que ele for ao monte. O profeta Eliseu, ele não foi reconhecido como homem de Deus somente pelaquela mulher, mas também pelo seu esposo. Porque o seu esposo vai lá e constrói aquele quartinho. Quem que ia construir um quartinho para um outro homem amando da sua mulher? É estranho, né? É meio estranho. Mas só que ele também percebeu que aquele homem era um homem de Deus. Ele precisava de um lugar para descansar quando ele estava ali. Tanto é que aquele homem, ele traz uma bênção maior para aquela casa. Então é aquilo, quando você dá bom testemunho, não somente pelo que você fala, mas também pelas suas atitudes, você consegue levar a palavra de Deus muito mais longe, porque as pessoas vão falar, ali vai um homem e uma mulher de Deus. Então, elas vão também construir um quartinho para você na casa dela. Mas eu não estou falando da casa física, não. Eu estou falando o próprio coração, porque elas vão falar, eu vou seguir o Deus que aquele homem e aquela mulher estão seguindo. Por quê? Porque as suas palavras e atitudes foram verdadeiras. Elas combinam, as suas atitudes combinam com as suas palavras. Amém? A conclusão dessa lição ela vai falar o seguinte. Nessa lição vimos que crer é confiar, crer é conhecer, crer é confessar. Com isso, procuramos introduzir o conhecimento básico da fé para, então, a partir das próximas lições, conhecemos panoramicamente as principais doutrinas bíblicas da fé cristã. Começamos pela Bíblia, a palavra de Deus. Desejamos que você seja muito abençoado nesse segundo ciclo do nosso curso. Bom estudo! Chegamos ao final da primeira lição, que era o que é crer, e na próxima lição vai ser conhecendo a Bíblia. Espero que o Senhor Jesus continue tocando o coração de cada um de vocês e que o dia de vocês seja muito mais que abençoado. Obrigado a todos vocês que assistiram a live, até a próxima e obrigado por vocês que vão assistir nas redes sociais. Que Deus abençoe o seu dia.